E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, a matéria é falando sobre a intervenção que o Japão teve e se ela vai ser efetiva ou não, se o dólar vai continuar valorizando e desvalorizando o iene no Japão. Tá? Vai ter um pouco de encheção de linguiça aqui por causa da matéria, mas vai te mostrar por A mais B o que? Essa intervenção do Japão não vai segurar a alta do dólar. Eu já vinha avisado antes. Só que existem uma série de motivos por trás disso também, tá? Motivos do quê? Que vai segurar a alta do dólar no Japão? Não. O porquê do Japão não intervir tanto nessa alta do dólar em relação aos outros países, o que me chamou muita atenção também. Um dos motivos, por isso que eu já vou trazer isso para você. Isso mostra que, financeiramente falando, o Japão ele não está sólido. Tá? Infelizmente, a economia do Japão está muito em corda bamba, quase uma bolha. Tá? Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo na realidade da economia japonesa, para evitar especulações. Tá? O governo e o Banco do Japão interviram no mercado de câmbio, comprando ienes e vendendo dólar pela primeira vez em 24 anos, em uma tentativa de corrigir a desvalorização histórica da moeda japonesa em relação ao dólar. Dessa vez, eles foram direto na parte financeira. Tá? Porque antes eles estavam indo o quê? Na parte de títulos. Quando o Banco Central japonês queria fazer alguma intervençãozinha, alguma outra coisa assim, ele ia na parte de títulos, ele não ia na parte direta de dinheiro, na parte de compra e venda de ienes e dólar. Ele comprava e vendia títulos. Tá? Em meio à crescente carga sobre as famílias, as empresas, devido ao aumento de preços da importação causado pelo iene fraco, o Banco Central e o governo jogaram uma carta na manga. Só que aquela velha história, eles só fizeram isso também porque estava ficando feio e o Kishida está perdendo muito apoio no Japão. A cada pesquisa de opinião em relação ao Kishida, o Kishida está perdendo cada vez mais apoio. Tá? Por uma série de escândalos, tá? Não só por causa dessa parte de dinheiro, por uma série de escândalos que aconteceram também. Então tem que tomar cuidado com uma série de coisas. A possibilidade de especuladores tentarem testar a seriedade da intervenção vendendo ienes significa que a batalha de nervos entre o governo, o BOJ, no caso o Banco Central japonês, e o mercado provavelmente continuará. O vice-ministro das Finanças e Assuntos Internacionais, Masato Kanda, deu uma resposta contundente a uma pergunta sobre o momento da intervenção para conter as fortes flutuações do iene em relação ao dólar. Estamos de prontidão, disse ele e acabou. 4 horas depois, o governo e o BOJ interviram comprando ienes. Foi quando chegou a 145, tá? E já estava caminhando para 146. Aí eles interviram, mas nisso você viu que levou 4 horas para eles terem uma resposta para poder tentar segurar o nervo, no caso assim, do mercado. A intervenção começou após uma depreciação de cerca de 1 iene, depois que o Federal Reserve anunciou a decisão de aumentar significativamente as taxas de juros, e o Banco do Japão anunciou que continuará seu programa maciço de flexibilização monetária. Desde que o presidente do Fed, Jerome Powell, expressou uma visão positiva sobre o aumento das taxas de juros no fim de agosto e a compra do dólar ganhou impulso em antecipação ao aumento da taxa e o iene enfraqueceu. O governo está nervoso em responder à depreciação de iene desde o início de setembro, depois de se encontrar com o primeiro-ministro Fumio Kishida. Em 9 de setembro, o governador do BOJ, Haruhiko Kuroda, expressou suas preocupações aos repórteres. Movimentações de 2 ienes ou 3 ienes por dia são mudanças drásticas, disse ele. Até porque também o Kuroda era para o Kuroda ter uma certa autonomia, mas ele não tem. Tá? Desde a era do Abe, o Banco Central japonês ele não faz nada que o governo japonês queira. Então, se o governo japonês não quiser
intervir no iene, ele não vai. Tá? Diferentemente de outros países, dependendo, quando ele vê que a taxa de, como é que se fala assim, a taxa de juros está muito alta, está muito baixa, ou a moeda local está se depreciando, eles vão lá intervir independente do governo. Aqui não. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa ainda vai continuar, mas não para por aí. O governo afirmou repetidamente que tomou medidas apropriadas quando necessário em resposta à flutuação repentina. Quando o BOJ realizou sua verificação de taxas, perguntando aos grandes bancos sobre a taxa de câmbio adequada para as transações, o mercado tomou isso como um sinal de preparação para a intervenção. No mercado, o movimento foi interpretado como último aviso verbal. No entanto, apenas uma intervenção verbal não foi suficiente. Sim, porque voltou a subir, né, o dólar no Japão e o iene continua a cair. Quando o Japão e os Estados Unidos definiram a política monetária, o iene enfraqueceu significativamente no mercado de câmbio. Presta bem atenção nessa frase aqui. Esse é um dos motivos também, não é o total, mas é um dos motivos que me levou a gravar essa matéria junto com um outro motivo que eu ainda vou apresentar. Mas presta bem atenção. A obtenção do consentimento dos Estados Unidos para intervir comprando ienes e vendendo dólar foi considerado difícil, pois os Estados Unidos está priorizando medidas para combater a inflação, e um dólar mais fraco pode levar a preços mais altos naquele país. Então você vê que um dos motivos para o Japão poder intervir na moeda japonesa em relação ao dólar, ele precisa pedir autorização para os Estados Unidos. Vocês já viram que coisa mais louca? Eu não tenho outra palavra para isso, mas não vou falar essa palavra, mas eu acho que você já imaginou essa palavra aqui que é. Tá? Então você vê que é uma coisa muito louca. Tanto que em algumas outras matérias que eu vi, tá, fizeram uma pesquisa se como é que se fala assim, a Europa e os Estados Unidos ajudaram o Japão nessa intervenção. Saiu a resposta que não. Tá? Que o Japão nem os Estados Unidos, eles interviram para ajudar o Japão na compra e venda de dólar e ienes, para poder segurar essa onda. Então isso significa, se for verdade, o Japão não vai segurar essa onda, essa coisa vai continuar explodindo. Tá? No caso, o iene vai continuar desvalorizando e o dólar vai continuar subindo. Até porque é favorável para o Kishida por causa da abertura para o turismo individual. O Japão vai perder em importações? Vai perder de forma drástica, mas por outro lado ele vai ganhar muito com o turismo no Japão. Mas vamos ver essa cartada, o que o Kishida vai aprontar. Tá? Mas já dá para você sacar por A mais B que para o Japão poder intervir de uma forma efetiva, ele vai precisar de ajuda de outros países. Só que essas razões ainda não acabaram. Tá? Continuando aqui. Enquanto isso, o mercado estava ciente da crescente diferença das taxas de juros entre o Japão e os Estados Unidos, e o governo japonês parecia improvável de intervir no mercado de câmbio. Portanto, no momento da intervenção, logo após uma entrevista coletiva do Kuroda, após a reunião da política monetária do BOJ, chocou o mercado. É aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo. Tá? O Kuroda ele fez uma reunião, né, no caso assim, da cúpula do BOJ, e depois ele veio a público e falou besteira. Depois que ele falou a besteira, que o dólar explodiu no Japão. Chegou a 145, beirou 146. Aí foi nisso que o governo teve que sair correndo para poder intervir. Porque senão ia ficar muito feio também para eles. Mas de qualquer maneira, continuando. A intervenção foi uma surpresa, porque ocorreu em um momento em que a maioria dos ienes vendidos pelos investidores havia acabado e o volume negociado havia diminuído, disse Masahiro Ishikawa, estrategista-chefe da Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Então você vê que houve, entre aspas, uma jogada aí. Tá? Que houveram vendas, depois que o cara falou, a coisa explodiu, houveram vendas também. Só que antes disso, eles estavam vendo que o iene estava
se depreciando, o que eles correram? Eles correram para vender ienes, para ganhar dinheiro. Por isso que eu já estou alertando todo mundo. Quer vir para o Japão fazer turismo? Ou quer investir? Faça em dólar. Traga dólar para cá. Caso contrário, tu vai se lascar. O iene valorizou temporariamente ao nível de 140 como resultado da intervenção, mas não está claro se o movimento terá um efeito duradouro. Não, já vou falar aqui de antemão, não vai ser duradouro, porque já subiu para 143, então não durou a intervenção deles. Fato. No final de agosto, o governo detinha 1,292 trilhões de dólares, o que daria cerca de 190 trilhões de ienes em reservas de moeda estrangeira. Deste montante, apenas cerca de 20 trilhões estão em depósito em moeda estrangeira, que podem ser gastos imediatamente. Então, o que isso quer dizer? Que eles têm um montante muito baixo para poder fazer intervenções, caso necessite. Então já deu para você sacar por A mais B que o Japão ele não está solidamente em condições de fazer intervenções. Há muitas intervenções assim a curto prazo. O Japão não consegue, ele não tem condições financeiramente falando. A venda de títulos do Tesouro Norte-Americano, que representam a maior parte das reservas cambiais, pode aumentar os recursos de intervenção, poderia levar a um aumento das taxas de juros norte-americanas, o que provocaria uma maior desvalorização do iene. Sim, por isso que o Japão precisa da autorização dos Estados Unidos para poder fazer intervenções. Então já dá para você sacar por A mais B que se os Estados Unidos quiser, no Japão financeiramente ele consegue e de olhos fechados. A maioria das intervenções no passado envolveu compra de dólar e venda de ienes para corrigir as fortes apreciações do iene, desencadeadas por eventos como o grande terremoto do leste do Japão. Quando a intervenção anterior de compra de ienes foi realizada em abril-junho de 1998, cerca de 3 trilhões foram gastos comprando e vendendo dólar, mas no contexto de uma crise cambial asiática, o iene desvalorizou para o nível de 147 em relação ao dólar. Só que nesse ponto aí nós não podemos esquecer o que? Aquela época, o valor de compra e venda era diferente de hoje. Você vê que passou-se o tempo, muita coisa depreciou e os valores mudaram. Se você corrigir aquele valor de antigamente para hoje, o troço fica assim muito maior, tá? Principalmente questão de valores, não só financeiros, valores mesmo, questão, né? Então, fica complicado nesse ponto. O foco do mercado agora está na escala da intervenção cambial a ser anunciada pelo ministro da Fazenda no final do mês. Aí, continuando aqui. O ministro das Finanças, Kanda, responsável pela política cambial, também disse: não direi nada que possa me expor, mas disse, continuarei a fazer, no caso assim, intervenções, caso necessário, se houver, necessidade disso. No entanto, como as reservas cambiais do Japão necessárias para intervenção no mercado são limitadas, não é possível fazer intervenções indefinidamente. Além disso, enquanto as autoridades financeiras dos Estados Unidos continuam a aumentar significativamente as taxas de juros, o presidente do Banco Central Japonês, do BOJ, o Kuroda, disse que planeja manter as medidas de flexibilização monetária em larga escala, dizendo em entrevista coletiva que não aumentaria as taxas de juros por enquanto. Porque o Japão não tem condições financeiramente de segurar a onda. Porque ele está segurando a reserva que ele tem para quando essa alta do dólar der uma cessada por divina vontade de Jesus espacial, e começar a cair sem intervenções, aí o Japão vai lá e vende esse dinheiro que ele tem para ganhar muito. Mas caso contrário, você vê que ele não vai, porque o pouco do dinheiro que ele tem para poder fazer essas intervenções é muito pouco. Então o governo está deixando o pau torar para ver se melhora de forma natural, sem intervenções, para poder ganhar dinheiro. Só que nisso nós aqui no Japão, estamos se lascando.
principalmente os estrangeiros que precisam mandar dinheiro para casa, para os outros países. Então já dá para você sacar por A mais B que algumas tendências de emprego são o quê? Setor de serviço voltado a turismo vai dar uma bombada, isso é fato, tá? Hotéis, pousadas, né, no caso ryokans, vão bombar de serviço, tá? Então sugiro que, se você tem alguma pretensão, né, de sair de uma fábrica aqui no Japão e mudar de ramo, estude um pouco japonês, pelo menos o mínimo necessário para saber um pouco se comunicar. Se você que não tem descendência e pretende vir trabalhar, ou tem a pretensão de vir trabalhar no Japão no futuro, estude inglês e japonês. Eles estão procurando muitos falantes em inglês ultimamente, tá? Então corra para estudar, porque dependendo você consegue pegar alguma dessas vagas. E tem empresas que anunciam que eles dão suporte para tirar o visto. E aí, tá? O que eu tenho visto aqui no Japão, algumas empresas falam, não, nós damos suporte. Outras já falam assim, nós damos suporte desde que a pessoa já esteja aqui. Então o suporte que elas dão, o que é? Para renovação do visto. Então o primeiro visto geralmente é o primeiro entrave, tá? Então já dá para você sacar por A mais B que mesmo que você não tenha descendência, não seja casado com descendente japonês, queira vir trabalhar no Japão, é possível? É possível. Só que a pessoa ela vai ter que fazer um belo de um esforço aí. E pagar os preços. Pagar o preço que não é só financeiramente falando, porque vai necessitar de uma boa grana para vir para cá. Mas não só isso, tem o preço financeiro, tem o preço sentimental, tem o preço emocional, tem o preço pessoal, questão de realizações, etc. Para ver se a pessoa ela vai ter carga realmente de segurar essa onda. Muita gente vem para cá, eles não conseguem pagar o preço daqui, tá? Principalmente psicologicamente falando. Você vê que nem os próprios japoneses às vezes aguentam. Então tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Por que você acha que tem muitos japoneses que preferem viver no exterior do que viver no próprio Japão? Porque viver aqui também, dependendo, não é fácil, tá? Então tem que se tomar cuidado? Tem. Japonês, mas por que você está falando que não é fácil viver no Japão? Eu sou realista. Eu vou falar para você assim que tudo aqui são flores? Não. Parte tecnológica do Japão é bacana? É bacana, mas ainda tem casas que tem buraco no chão para você dar uma barrigada lá. Então já dá para você sacar que o Japão ele tem muito contrastes. Da mesma forma que tem pessoas que se deslumbram vendo animes, quando chega aqui não é nada daquilo, tá? Então tem que se tomar cuidado nessa parte psicológica, sim. Por isso que eu já procuro soltar a realidade nua e crua aqui no canal, porque para ir quebrando essas ilusões, quando as pessoas vierem para cá, elas já vêm assim, já cientes que nem tudo são flores, tá? Que elas vão encontrar certos problemas aqui, nem tudo é tecnologicamente naquela parte, que coisa que é, não, vai dependendo da moradia que você vai cair aqui, você vai chorar. Como eu já morei em casas que tinha a privada com a aguinha na bunda, como é que se diz, com aquele bidê na privada, e tem lugares que você tem que agachar na famosa motoquinha, tá? Então, ainda tem casas assim, ainda tem moradia, tem prédios que ainda tem motoquinha, por incrível que pareça, tá? Então, tem que se tomar cuidado com isso, tem. Aí é aquela velha história, a pessoa vem para cá, pro Japão, cheia das ilusões, quando cai numa casa que tem a motoquinha, sai xingando o Japão à torta direito, e a culpa não é do Japão. Vocês entendem? Então tem muita coisa que as pessoas precisam cair na realidade. A mesma coisa da intervenção. Para quem trabalha com trading, quem trabalha com Forex, nessa parte. Não vai se iludindo que o Japão vai melhorar da noite para o dia nessa parte financeira, porque não vai. Já foi provado aqui por A mais B. Só com essa matéria. Eu não precisava gravar mais nada até o final do ano em relação a Forex. Na questão de trading e commodities, porque você vê que isso aqui não vai melhorar. Pelo menos na parte de mercado de ações, isso aqui pelo menos na parte de compra em dólar, de venda em dólar do Japão, na parte da moeda, diferente do mercado de ações diretamente de empresas. Mas nessa parte do dólar, da parte cambial do dólar, dependendo, não precisava nem gravar mais nada até o final do ano, porque já dá para ter uma noção. Tá? Aí depois de abril do ano que vem, quem sabe que a coisa vai dar uma melhorada, mas por enquanto, pela minha experiência, pelo menos eu acredito que até passado, até chegar a finalização do ano fiscal, eu acredito que isso aqui não vai melhorar muito.
Se der uma melhorada, pouca coisa. Tá? Mas japonês dá para ter uma previsão? Não, não dá. Principalmente que você vê que às vezes o Kuroda fez uma intervenção aí. Então vai saber quantas intervenções ainda ele vai tentar fazer. Não dá para saber. Tá? Então não dá para fazer nenhum prospecto em relação a disso. Até quando vai cair, até quando vai subir. Porque também, na hora que os turistas estiverem aqui no Japão e o Kishida começar a ver as cifras, dependendo, pode ser que aconteça o quê? Que não haja mais nenhuma intervenção. Que o Kishida deixe o pau torar, porque está entrando dólares atrás de dólares no Japão. Nessa parte do turismo. E essa parte do turismo, ela movimenta uma parte muito grande do Japão. Tá? Uma boa parte do PIB do Japão vem dessa parte. Tanto que a parte de consumo do Japão foi, no último PIB, foi a maior. Bateu ainda exportações e exportações. Então já dá para você sacar por A mais B que quanto mais consumo tiver no Japão, mais o Kishida vai dar risada sozinho. Né? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa aqui não vai dar uma melhorada tão cedo nessa parte financeira. Por isso que eu já recomendo às pessoas, se você não precisar de mandar dinheiro para fora, não mande. Da mesma forma, quer fazer compras, faça internamente no Japão, não faça externamente, porque dependendo você vai pagar caro, dependendo do local que você vai comprar. Já vai compensar? Vai depender. Vai depender da pesquisa que você fizer e do produto que você estiver procurando. Caso contrário, não compensa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Financeiramente pode não compensar, mas, como é que se fala assim? Na parte de satisfação pessoal, aí é outros 500, são outros valores que são pesados em cima também. Mas vai de cada um, tá certo? O vídeo ficou comprido, gomenasai, tá? Mas eu tinha que dar essas explicações, porque senão, como é que se fala assim? Tem pessoas que é difícil, né? Fala assim, porque você tem quase que desenhar para a pessoa entender. E eu gosto que as pessoas me entendam. Por mais que eu tenha que fazer um grande vídeo com uma grande volta. Eu sei que tem pessoas que não têm paciência para isso, mas se você é uma delas, me desculpe, tá? Mas tem pessoas que necessitam dessas explicações. É igual uma sala de aula. Tem pessoas que entendem que o professor está falando rapidamente, tem pessoas que fazem a mesma pergunta 4, 5 vezes até entender. O professor vai tentando explicar de forma diferente até cair a ficha da pessoa, tá? Mas é isso aí. Então um abraço, espero que essas informações tenham te ajudado. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.